Olá, pessoal. Sou Geraldo Pierotti, conselheiro honorário e presidente de honra do Clube do Choro. Estou aqui nesse episódio, no 5º episódio do Chorocast, desta vez com uma honra renovada, porque recentemente tive o prazer de estar mediando o depoimento dele na Casa das Culturas, no projeto Santos é uma História, do nosso querido Flávio Amoreira. E agora, logo depois, tenho a satisfação, dias depois, de entrevistar esse monstro sagrado da música internacional, um orgulho para Santos, talvez o músico de Santos mais ilustre, né, da história de Santos, e com certeza um dos mais ilustres do Brasil, né? Depois eu vou dar uma lida aqui no currículo dele e vocês vão ver que ele, inclusive, é considerado, numa instituição do Japão, como um dos maiores saxofonistas do mundo. Eu pedi para ele um currículo resumido dele, e ele me mandou com 7 folhas e um PowerPoint de uns 15 minutos. Então, se a gente for dizer tudo que ele já fez na música, não vai dar tempo de entrevistá-lo, porque é só 1 hora de programa. Eu vou tentar aqui, rapidamente, dizer que ele é um dos mais atuantes e respeitados nomes da música instrumental brasileira, destacando-se o Roberto Sion, que além de saxofonista, é flautista e clarinetista. Também é conhecido pelo seu trabalho de compositor, arranjador, maestro, professor e pianista. Sion foi o vanguardista em utilizar os elementos do jazz, do erudito, da música brasileira, seja ela bossa nova ou samba, fazendo desse estilo sua marca registrada. Fez faculdade de psicologia em Campinas e aos 25 anos decidiu-se, após curto espaço como professor de psicologia, decidiu-se pela música e seguiu então para Berklee School of Music, onde aprofundou os seus conhecimentos de arranjo e improvisação. Estudou saxofone com Joseph Viola, Ryo Noda, Lee Konitz e Joy Allard. Desenvolve e aprimora a sua carreira de compositor e arranjador e estuda análise e composição com Damiano Cogella, Oliver Tony, Willy C. Oliveira, H.J. Correter, e desenvolveu seus estudos de flauta com Grace Bush. Viajou várias vezes à Argentina e à Europa com Vinícius e Toquinho, tendo participado junto a eles da famosa turnê europeia de Antônio Carlos Jobim e Miúcha. Toca desde os 11 anos e fazem parte do seu currículo 14 álbuns gravados como instrumentista, compositor e arranjador. Apresentações como solista na Europa, Estados Unidos, Japão e, mais recentemente, em Israel, junto a Leila Pinheiro, Nelson Aures e Filarmônica de Jerusalém. Eu não tenho dificuldade com as palavras, mas seu currículo é tão bonito que a emoção acaba me prejudicando. E durante a sua estadia no Japão, em 96, que é o que eu mencionei no início da minha fala, recebeu, pela criatividade de sua obra nos últimos 30 anos, a crítica, aspas, de um dos mais importantes altos saxofonistas do mundo. Então, aqui estamos com esse monstro sagrado da música internacional, Roberto Sion, que nos honra com a sua presença aqui. Roberto, eu começo... a gente só tem 1 hora de programa. Então, se for falar sobre tudo que você fez e faz na música, não vai dar nem 5 horas serão suficientes. Mas como nós estamos no Clube do Choro, eu gostaria de começar falando sobre a sua ligação indireta com o Clube do Choro. Primeiro, por saber que você já gravou junto com o Luizinho Sete Cordas, que é o nosso presidente de honra e que dá nome à nossa escola de choro. Né? Isso. E segundo, por você ter participado em 2007, no 5º aniversário do Clube do Choro, em 2007, regendo a orquestra Tom Jobim, no Teatro Brás Cubas. Então, o Clube do Choro
tem muito a ver com você, né? Muito, muito. E tem a honra de ter tido essas duas participações. Então, gostaria que você começasse falando sobre isso. Tá bom. Eu vou fazer uma retrospectiva da minha relação com o choro. Havia um músico chamado Booker Pittman, que era o pai adotivo da Eliana Pittman. E meu pai gostava muito de jazz, Moisés Sion, fundou o clube de jazz, antes do Clube do Choro, que agora vocês têm. Os amigos, né? Eles faziam um movimento do jazz bem grande aqui em Santos. É interessante contar isso. Eram amigos, às vezes traziam Dick Farney, Jacques Klein, vários pianistas lá de São Paulo vinham na casa do meu pai fazer jam session. Isso é uma coisa importante. E eu era pequeno e já começava a ouvir alguma coisa assim. Então, meu pai me contou que o Booker Pittman disse para ele, porque ele ia assistir, né, o Booker tocando com estilo New Orleans, aquele jazz antigo, que ele, quando chegou no Brasil, ele conheceu os álbuns de choro. Naquela época não era internet, ninguém conhecia o choro. O músico americano conhecia o jazz só, né? E aí ele descobriu o choro e ele falou que quando ele começou a tocar choro, ele parou de estudar os métodos de técnica, porque o choro é tão completo, é tão virtuoso e tem todos os acordes e escalas que você precisa, que se você estudar choro, você já não precisa estudar os métodos. É interessante contar isso, porque a minha formação no choro foi assim. Quando eu já tocava jazz e música brasileira, eu comprei uns álbuns de chorinho. Então, no clarinete, eu estudava bastante choro junto com jazz, né? Fora isso, eu, adolescente, com o nosso amigo Sérgio Mateus, nós tocávamos na Rádio Clube, às segundas-feiras, num programa do Norberto, esqueci o sobrenome dele, um santista que teve radialista, né? Esqueci o sobrenome dele, que chamava Hora do Samba. Mas acontece que lá o conjunto que tocava na Hora do Samba Era de choro. Era do Rago, o famoso Rago, o famoso violonista de choro, né? E eu conheci o Rago, ele muito conceituado, era o regional dele. Então ali eu comecei a me interessar e escutar ao vivo. Fora que lá atrás tinha um barzinho da rádio e a gente acabava o programa, todo mundo sentava lá e o irmão do Maurício Moura, Maurício Moura, ficava tocando, fazia uma roda de choro lá. E tinha um conjunto de choro que era do Açúcar, em São Vicente, chamava Rumba Calunga. Olha então. Que desfilava, que abriu os desfiles que vinham lá na costa, os desfiles de carnaval. Era aberto pelos Chorões Santistas, e um deles era o Rumba Calunga de São Vicente. O Maurício tocava lá junto com o Gentil, que tocava cavaquinho. Você está conhecendo melhor a história aqui que eu. Mas interessante, então. O choro, então, sempre foi um elemento de pesquisa. Eu posso entrar numa roda de choro. Minha única coisa, como eu me dediquei a outros assuntos muito, eu não toco choro toda hora. Então, o meu repertório foi construído em cima dos estándares de jazz e bossa nova. Isso eu sei muitas de cor, mas choros eu não tenho. Depois eu vou tocar o Lamento, que eu tocava com o Vinícius e o Toquinho no show, que é um que eu tocava sempre e acabei decorando. Mas eu adoro tocar choro. E até eu estudei tanto choro que, quer ver? Vamos fazer uma brincadeira aqui. Eu vou ousar criar um choro aqui no momento, no estilo, né? Deixa eu pensar um pouquinho. Sensacional. Criou isso agora? Porque a gente lembra. Vocês estão vendo, né? Eu não exagerei, né? Com certeza. A gente lembra o estilo melódico do choro, assim, então dá para como eu sou improvisador, então eu também dá para fazer uma composição, porque não são acordes complicados do choro, né? Então o choro tem muitas características, mas principalmente a coisa de ser brasileiro, né? Eu acho que o choro é a nossa grande música instrumental. Então, não é? Roberto, Pode falar. E dentro desse tema,
tenho para mim que o choro é similar ao jazz no que se refere às possibilidades de improvisação, né, dos grandes músicos, né? E o grande músico gosta de improvisar, especialmente o jazzista. E eu acho que o choro também permite, dentro dos instrumentos do choro, o bandolim, o cavaquinho, o clarinete, o próprio saxofone, né? Você também vê dessa forma? Sim, sim. Eu gostaria de explicar para o pessoal que está nos ouvindo que o choro e o jazz foram contemporâneos na sua nascimento, porque ambos primeiro vieram da mistura da música africana com os ritmos europeus, as harmonias europeias, tudo bem? Só que são traçados, o jazz foi mais para o lado de vários instrumentos, improvisação, e o choro também. O choro era tocado de uma maneira improvisada no começo, porque os músicos, alguns não sabiam ler música, né? Hoje em dia quase todo chorão sabe ler música, tem o repertório. Mas eu queria contar que eu tive dando aula lá em Campos Jordão, e um dos shows que teve lá num dos festivais foi aquele grande chorão, o Henrique Cases, lá do Rio de Janeiro, que esse Henrique, ele recuperou vários arranjos do Pixinguinha para a orquestra, porque o Pixinguinha era arranjador. E aí ele tocou esses arranjos com a instrumentação natural, que era meio uma banda com tuba e tudo, né? E tinha o Bolão na bateria, um grande baterista carioca. Aí ele falou, vou mostrar para vocês. Você vê para responder tua pergunta, ele tocou a mesma música em ritmo de choro e em ritmo de ragtime, que foi um dos primeiros estilos de jazz. Então, a música funcionou dos dois jeitos. Agora, as histórias posteriores foram diferentes. O jazz, devido à grande força econômica americana, recebeu muitos músicos da Europa, como Stan Kenton, que, aliás, esteve em casa, 49, que o Gilberto Mendes conta no livro dele. Esses músicos vinham da universidade, eram acadêmicos, então eles começaram a trazer conhecimentos da música erudita para o jazz, David Brubeck. Então o jazz evoluiu, teve uma longa história, o choro permanece. Agora, atualmente, quando ele foi retomado, depois da Bossa Nova, tem alguns compositores, como Laércio de Freitas, que tem no Balanço do Choro um LP que vocês precisam ouvir no YouTube, que é um choro ainda nas raízes, mas já com um jeitão harmônico diferente. Então o choro ele está sendo cada vez melhor tocado, mas ele não fez essa evolução que o jazz fez, de passar do New Orleans para o swing, do swing para o bebop, do bebop para o West Coast, depois a miscelânea de funk com latino. Porque os Estados Unidos ainda é um país importante, apesar de... Você falou de Pixinguinha. Pixinguinha foi um grande saxofonista, né? Isso, ele tocou, parece que ele tinha problema com da boca na flauta. E eu me lembro de qualquer coisa, de ter lido, né, e ter ouvido também. Ele tocava muito com o Benedito Lacerda, né? Que, aliás, até deu uma ajuda para ele numa época que ele estava meio com dificuldades financeiras e tal. Uhum. E ele fazia, apesar de grande solista, quando ele tocava com o Benedito Lacerda, tocava choro, às vezes ele fazia harmonia no saxofone. Exatamente. Fazia o papel dos 7 cordas, né? Ele fazia. Foi isso, falou certíssimo. Inclusive, eu acho que uma das contribuições do Pixinguinha foi criar esses contracantos no saxofone, com o Lacerda, né? Então, o choro tem essas histórias, tem coisas que aconteceram assim, mas o estilo é bem, vamos dizer, mais conservador, né? Não menos importante que o jazz. Claro. Agora, quanto à improvisação, que é a tua pergunta, vamos dizer assim, a improvisação no choro é mais uma improvisação que a gente chama uma ornamentação, como existia na música barroca. O músico barroco era esperado que ele, após apresentar uma vez a peça inteira, na repetição da peça, quando voltava a primeira parte, ele tinha que criar vários ornamentos. O que são ornamentos? Trinados, ou tarararara, ele fazia umas voltas, volteios em torno da melodia original, apogiaturas, vários ornamentos que vêm da época barroca. Então o choro, a tradição do choro é mais baseada em uma ornamentação da música. Por exemplo,
Essa é a melodia. Lamento. Mas ele pode fazer assim. Está muito ligada. Agora, o que aconteceu no jazz, que a improvisação acabou ficando tão importante que, às vezes, no bebop, o cara nem tocava o tema, já saía improvisando. Então, no jazz, a harmonia, fora que a seção rítmica é diferente, o jazz é em 4x4, o choro é em 2x4, pandeiro, violões de 7 cordas, violão normal, cavaquinho, bandolim, e a formação do jazz... Essa é mais portuguesa. Nossa, e a formação do jazz se desenvolveu mais das bandas militares, embora o choro também tenha a ver com a banda militar. Mas era o bumbo da bateria, alguém acho que inventou aquele pedal que marcava o tempo, e o jazz. Então essa coisa, o choro, o ritmo seria... Vem do machixe, 2x4. E o jazz é... E é engraçado também, o choro, ele é dividido o tempo em 4. Se o músico de jazz fosse tocar, aliás, um parênteses, o Charlie Parker, o grande criador do estilo bebop, chegou a gravar o Tico-Tico no Fubá, em estilo de jazz, você conheceu? Então, no jazz, ele é mais o... Em vez de... Ele faz... Ele é mais... Dividir o tempo em 3. E o choro... Tem essas diferenças. Isso é uma aula. Não, é interessante contar. Maestro Roberto Sion, espontaneamente aqui. Comentar para o pessoal conhecer, não é? E você tem história com choro também, além do Clube do Choro, né? Tenho a história. Você tem história porque você tem o Choro Music, né? O Choro Music eu gostaria de contar para quem gosta de choro, talvez... Nada como tocar ao vivo com os amigos, mas quem está em casa e quer estudar repertório, tem uma companhia brasileira que faz um trabalho muito lindo. Ele foi inspirado, ao meu ver, num outro trabalho de um americano chamado James Abersold, que criou acompanhamentos, como um karaokê, só que instrumental. Então ele ia lá, pegava uma música famosa, Blue Moon, In the Mood for Love, Stella by Starlight, e criava só acompanhamento. Aí você estuda com acompanhamento. São playbacks, né, para o músico. Está cheio na internet, para quem quer conhecer. E o Choro Music fez a mesma coisa. Então ele convidou vários artistas para gravarem um choro tradicional e depois só o acompanhamento. Para quem estiver ouvindo e queira tocar choro, primeiro a gente tocava a melodia, depois tocava a melodia improvisada desse jeito, que não é fugindo muito da melodia. E depois tinha, na outra parte do CD, tinha só acompanhamento, entendeu? Então o Choro Music tem um repertório, inclusive eles abriram uma filial nos Estados Unidos e o choro começou a ser divulgado lá muito. Agora eu não sei como está, mas houve uma época que todo americano queria tocar choro. Aquela história do Booker Pittman, repetida 90 anos depois. A gente recentemente recebeu aqui a visita de um presidente do Clube do Choro na França. Foi até entrevistado por uma nossa vice-presidente. E o choro tem nichos não muito conhecidos, mas quase em todas as cidades do mundo, as principais cidades do mundo. Na Rússia, Altamiro Carrilho fazia sucesso nas viagens dele para a Rússia, tocando choro, não podemos esquecer dele, né? O grande flautista Altamiro. Agora, Roberto, eu sou compositor amador, né, de samba. Certo. E então eu me interesso em ler sobre isso. E recentemente o Almir Sater esteve em Santos, dando um show, e foi entrevistado pelo Caderno Galeria do Jornal Tribuna. Certo. E uma das coisas que me marcaram, que ele disse, o que mais me marcou foi ele disse assim: a nossa profissão está acabando de compositor, porque hoje em dia qualquer um compõe através da inteligência artificial. Isso
Isso é chocante, né? Porque está acabando com muitas profissões, né? Não é só do compositor. Mas eu penso assim, a música da inteligência artificial, ela não vai ter nunca a capacidade de substituir o espírito, né? Segundo, a emoção do artista, né? Segundo o grande neurologista, que tem contribuições maravilhosas para a recuperação de coluna vertebral, eles fazem pela robotização, faz o cara andar de novo. Ele é um brasileiro, eu esqueci o primeiro nome, é Nicoleles. Ele deu uma entrevista falando que a inteligência é super importante, artificial, mas ela não tem o analógico que o cérebro humano tem. Então eu espero que isso seja um divertimento, como antigamente todo mundo podia gravar. Antigamente você ia num estúdio, como a gente está aqui, para gravar profissionalmente, mas hoje em dia qualquer criança pega o celular e se grava, né? Então eu espero e acredito que a inteligência artificial não substitua o ser humano nessa parte assim da pura criatividade, né? Talvez como o telefone ajudou a comunicação, né? As pessoas se comunicarem mais quando foi inventado, o telegrama, são meios que o progresso vai trazendo, mas eu espero em Deus que, embora o ser humano ainda esteja muito espiritualmente atrasado, né? A gente tem muitas guerras, tem muita confusão mental dentro da gente, raiva, ciúmes, e é difícil a gente se equilibrar nesse mundo, ver também tanta coisa errada. Ainda eu tenho... A gente vai embora daqui a pouco, né? Mas a gente tem esperança que o ser humano já melhorou um pouco. Você lembra, antigamente, as tribos bárbaras entravam, pegavam as mulheres, escravizavam, atacavam outros povos, assim. Hoje em dia as guerras são igualmente violentas, mas não são tão assim espalhadas do dia a dia, né? Elas são localizadas. E a nossa esperança é que o ser humano socialmente continue criando arte, criando principalmente amor entre laços, né? Que a música é laço, né? Toda arte é laço, porque a arte, vamos dizer, claro, o artista tem que... Leonardo da Vinci era financiado pelos Borgias, acho, né? Uma família italiana de mecenas, Mozart pelos nobres austríacos, e o músico precisa alguém, né? A gente é financiado pelas Rouanets, pelos Sescs maravilhosos, né? Que dão chance, mas o músico, a principal coisa dele para mim é a missão espiritual de trazer, enriquecer a alma das pessoas, né? Não, e a gente percebe também, né, como quem tem sensibilidade para a música, a diferença de um solista, de um executor, um músico, que faz com o espírito daquele que faz mecanicamente, né? Sim, então a gente nota, às vezes tecnicamente você percebe que aquele instrumentista ele é perfeito, mas ele não passa a emoção de quem, né? Você acha isso também? Claro, tem que achar, porque existem duas, a gente chama, é muito musical ou é muito técnico, né? A gente tem que ter um equilíbrio entre o lado esquerdo, que tem lógica, que constrói a música, e o lado direito, que é mais intuitivo, né? Principalmente a música, eu acho que tem que ser pelo lado intuitivo. O choro é uma música intuitiva. Você pode tocar muito bem choro e não ler nenhuma música, não precisa compor também choro. Eu fiz uma brincadeira aqui, porque eu estudei bastante o choro, embora não toque toda semana, mas eu sei o estilo na cabeça. Então, por acaso eu sei de música, porque eu estudei a música clássica, aprendi a ler, mas o choro é muito intuitivo, você vai tirando de ouvido, ou mesmo as canções, né, que você canta, os sambas, você não precisa estudar 3 anos de harmonia para compor um samba, você ouve, assimila e imita, né? A sua criatividade é que vai falar que estilo que você vai fazer, né? Então, hoje em dia é assim, o choro tem um estilo bem definido, com as suas qualidades ali. O jazz tem vários estilos, né? O próprio choro tem o choro canção, o choro rápido, muito virtuoso, não. Então são... E outra coisa interessante daquela começo em comum do jazz e do choro é que existe uma coisa
para quem não é especialista em música, que vem da Idade Média, que chama o contraponto, que foi como começou a polifonia, várias vozes, cada um fazendo uma coisa. E no choro existe isso, essa conversa. Enquanto você apresenta o tema, o violão sete cordas responde, o cavaquinho faz uma frase. E o jazz no New Orleans, que foi essa época que começou junto com o choro, também era o trompete, o clarinete e o trombone. Cada um tinha o seu papel. Geralmente o trompete apresentava o tema, o clarinete tecia várias linhas ao redor do tema, e o trombone fazia algumas notas da harmonia. Sabe? Aquele estilo de New Orleans. A gente ainda vê muito isso no Preservation Hall, né? Isso, exatamente. A gente senta no chão, a gente senta no chão para assistir aqueles monstros tocando. Né? A gente pode, depois da entrevista, eu posso dar alguns nomes que eu gostaria que o pessoal conhecesse. Como a gente não vai poder gravar, eu dar os nomes de algumas composições minhas relativas ao choro, sim, já que a gente está num podcast do choro, e que eu gostaria que, para mostrar que eu tenho essa ligação, né? Embora não seja um praticante assíduo do choro, eu tenho essa história do choro e admiro muito. Aproveitando o que você falou há segundos atrás, sobre Lei Rouanet, sobre PROAC, dá para viver de música no Brasil? Muito difícil, como para todo brasileiro. Viver no Brasil é difícil. Apenas alguns que conseguem assim, equilibrar o amor à profissão com... Porque depende da profissão, né? Um músico nunca vai ser, a não ser um cantor de muito sucesso, que traz milhares de pessoas. Ele acaba tendo um valor de mercado financeiro muito alto, que não tem nada a ver com o valor. Quem conhece Nelson Freire, o maior pianista brasileiro que tocou no mundo todo, nunca chegam a falar dele. Tocou no Coliseu. Ainda estava vivo. Então, é perigoso essa resposta. Dá para viver, sim. Os meus alunos dão aula também, tocam em casamento, tem algumas coisas na sociedade que ainda tem um papel para o músico. Eu já toquei em eventos também, só que não é fácil, porque, principalmente, o músico, ele não... Mesmo para o cantor, se você é um cantor que... Zé Luiz Maziotti tem um repertório super sofisticado, Joyce, Rosa Passos, falando dos mais modernos, assim, sim, eles não vão ser famosos, porque é uma música que o pessoal não está acostumado a ouvir. Então ele não vai também ganhar mas sobrevive. Hoje em dia, músico passar fome, até os brasileiros passam fome, mas muito menos que antes, né? Então tem todo esse lado social, mas eu não desestimulo a ninguém se quiser, se acha que é a sua profissão. Eu estudei psicologia porque, na época, em Santos, não tinha nem faculdade de música, depois que criaram a USP. E eu queria fazer um curso universitário, que eu mais gostava, pessoalmente, era psicologia. Eu fui para Campinas, esqueci a música, né? Praticamente. 4 anos. Que pena, tocava, né? Mas foi um crescimento muito intelectual, muito, espero também, pessoal muito grande, né? Que eu trago até hoje. E ajuda em termos de autoajuda, ou ajudar o próximo. Você falou em trabalho social, né? De ensinar os jovens, que você tem muita gente, seus alunos vivendo de música. Isso tem muito a ver com um projeto nosso do Clube do Choro, né? Que é a escola de choro Luizinho Sete Cordas, né? Tem uma escola também. Nós temos uma escola, temos muitos músicos que vieram, alguns vieram até das camadas mais fragilizadas da sociedade, se tornaram profissionais, estão tocando, estão seguindo carreira. E então é uma coisa muito que nós nos orgulhamos muito. E nós sabemos, eu sei que você tem esse tipo de projeto. Acho que em Atibaia você fez uma coisa dessa, não foi? Eu trabalhei 10 anos, formei uma big band com alunos, uma coisa social, né? Que foram aos pouquinhos crescendo ano após ano, e eu, do zero, consegui um resultado. Infelizmente foi interrompido, mas estamos fazendo instâncias para voltar. E teve também, vamos dizer, eu formei já, acho que 5 gerações de saxofonistas, de músicos de prática de orquestra e tudo.
tem a Tom Jobim, né, que a gente veio aqui a Santos. Você Eu ainda adorava está? o público. Você ainda está? Não, eu tive que... A escola fez umas modificações de tipo de contrato de trabalho, acabaram dispensando e contrataram o Nelson Aires, que é o meu colega, grande arranjador, ele e outro arranjador, o Tiago Costa, cuidam da Jovem Jobim. Você foi quem criou, você ficou mais de 10 anos, né? Fiquei 14 anos, tenho muito orgulho. Agora ela continua, mas sob nova direção. E o que você me fala do álbum Dedicário? Você tem um projeto novo aí, não é isso? Dedicário foi assim, eu estava começando o ano e pedi a um amigo meu que me ajudou desde o primeiro, um empresário, me ajudou desde o primeiro LP do Som da Gente, em 81, sempre me deu força e tudo. E ele me deu uma verba para eu gravar a ideia seguinte. Eu tinha, por exemplo, eu tinha feito uma música para o meu professor de saxofone na Berkeley, que eu adorava, chamada Say Hello to Joe. E eu fiz uma letra em inglês. Um dia pedi para a Jane do Bock ir no estúdio e a gente gravou. É uma música linda que eu fiz, com uma letra, e ela cantou maravilhosamente, né? Então, é a letra em inglês. E aí estava guardada de recordação. Fiz músicas para as minhas filhas, fiz música para os saxofonistas de jazz, para o Cláudio Roditi, meu primo, fiz músicas para a Laide Costa. Assim, eu ia me inspirando, mas nunca botei. E aí eu fiz 4 assuntos, né? Ele acabou de entrar umas 2 semanas no streaming. Tem no YouTube, tem na Spotify e outros. O dedicar, então, significa isso, são só canções dedicadas. Canções e temas instrumentais, né? Então, gostaria muito que o pessoal fosse lá e ter uma capa linda, meio coruja falando da minha filha, sabe? E o dedicar, então, tem 4, para eu poder organizar de uma forma mais consistente, tem 4 assuntos. Dádivas, que falam do amor, do milagre de você ter um filho, né? Eu fiz para as minhas 2 filhas, fiz outra música para as crianças. Tem uma música que eu escrevi para as crianças cantarem, chamadas Viva a Música. Tem uma letra muito bonitinha assim. Viva a música, viva o som nascendo de sol a sol. É um jogo de palavras, né? Lá se vão as notas, brilham tão contentes, dançam... Lá se vão as notas, brincam tão contente, dançam pelo ar. Que lindo. Viva Bach, Chopin, Pixinguinha, Tom, depois na volta Vila Lobos, Tom, tantos outros geniais. Seja antigo ou novo, quero ouvir de novo, toca, toca mais. Que legal, que bonito. É bonito. O Viva a Música também está nesse CD. Eu peguei um coral infantil cantando e montei e cantei em cima. E a maioria delas são inéditas, né? São todas inéditas. Só a música da minha filha mais velha, a primeira que abre o disco, já tinha estado num CD infantil. Aí, outra coisa, eu fiz colagem tinha gravações em estúdio, outras que eu fiz em casa, outras, meu ex-aluno, muito gentilmente, Juliano Terucchi, que tem um estúdio lá em São Paulo, ele, aliás, no ABC, lá em São Caetano, ele me ajudou a fazer as peças que eu mais recente. Por exemplo, eu fiz falando em choro, quando o Toninho Carrasqueira, grande flautista, filho do grande chorão, João Dias Carrasqueira, flautista, né? Esse o pessoal precisa conhecê-los, né? O Toninho Carrasqueira é um grande solista de música erudita e toca choro também muito bem. E aí o pai dele fazia 90 anos, eu peguei uma letra que atribuída ao Pixinguinha, mas eu perguntei para o Sérgio Cabral, o filho, que ele falou, olha, há controvérsias, ninguém sabe, essa era uma poesia, né? Mas aí tem uma letra, eu musiquei essa poesia e ofereci para o professor Carrasqueira, né? A letra é do Carrasqueira? Não, a letra é um poema atribuído ao Pixinguinha, eu musiquei o poema. Tá. Aí, nesse dedicar, então, a penúltima música é chama-se Autorretrato, chama-se o poema. Você agora, para tentar lembrar da letra, você fez um gesto de piano.
Então aproveito para perguntar, sax ou piano? Os dois, eu estudo os dois todo dia. Piano, o piano é, como dizia o Dick Farney, eu tenho o bilhete do Dick Farney para mim, é o Cobrinha Roberto, continue com sax, mas nunca deixe o piano. Eu segui sempre esse conceito. Estudo Bach, estudo Mozart, estudo George Gershwin, Bill Evans, Herbie Hancock, todos os grandes pianistas, né? Porque o piano é muito completo para escrever arranjos, né? Então... Você continua fazendo bastante arranjo também? Graças a Deus, tudo eu escrevo, às vezes. Eu fiz um arranjo muito importante, também gostaria que o pessoal ouvisse, para Mônica Salmazo, a Banda Mantiqueira e a USESP, né? Imagina, só tinha sobrado como convidado para escrever o Chiclete com Banana, que não é um choro, mas é um samba. Aí eu fiz uma fantasia sobre o Chiclete com Banana, deu muito certo. Legal. Quem quiser, tem na Euroartes, né? Euroartes, Mônica Salmazo, Mantiqueira e OSESP. Legal. Eu adoro, que acho que foi o arranjo mais importante que eu fiz, dá uns 8 minutos, né? Legal. E o saxofone da TV Cultura? Você sabe? Sim, vamos contar isso. Isso foi um prazer também. Eu fiz uma longa pesquisa de 13 programas, onde eu abordo, graças à internet, todos os estilos de saxofone e vou comentando. Sabe, tem as mulheres no saxofone, tem os naipes de saxofone numa big band, tem o saxofone no choro, tem o saxofone no jazz. É só sobre o sax. Chamam-se, vocês procurem no Google, as saxofone e suas múltiplas vozes. A gente pode pôr também o saxofone e suas múltiplas vozes. São todos os programas. Inclusive, inicia com o Adolfo Sax, que foi o fundador, o criador, e termina com minha obra, o último programa, onde eu presto várias homenagens também lá. Você ainda tem o programa na Jovem Pan, não? Infelizmente, eu gostava tanto de falar. O Jovem Pan foi virando jornalismo e acabaram, não tenho mais. Ficou bastante tempo. Era bom, porque eu estava um chofer de táxi, assim, eu mostrava, tocava música, falava um comentário, tocava um trechinho. É muito legal. Mas tudo acaba. Quero aproveitar, daqui a pouquinho a gente está chegando no final, para fazer uma queixa. Nesse currículo aqui, você não fala que tocou no Canto Livre do Teatro Acadêmico Alexandre de Gusmão, é que você tem no Teatro Íntimo de Comédia, que eu tive o prazer de participar, junto com você, Sérgio Mateus, exatamente, Sérgio, Loyola, Renato, Roberto, Luiz Carlos Robortella, Sônia Rocha Correia, Simone Miranda. A gente aqui em Santos participou dos festivais que tinham lá no Atlético Clube. A gente tinha uma turma de música muito capaz. Até o Júnior Alf, quando veio morar aqui, convidou a gente, fez vários shows em Santos com a gente. O Irã Correia, o Serginho Mateus, a Sônia, a Marilene, o Barton, Simone. Todos os grandes, Simone, né? Inclusive tem uma música que ela canta nesse. Eu tenho o LP ainda do primeiro Festival da Canção, era uma turma muito boa. Então, a gente fez o Poeta e a Bossa, fizemos depois esse programa que você... o Canto Livre. Canto Livre, né? No Teatro de Comédia a gente teve que acabar porque ia todo mundo preso, né? Infelizmente não foram presos. Mas a gente movimentou bastante. Sabe? Quem lembrou de você, ontem eu estive no aniversário, o Sérgio Sá, que era parceiro do Luiz Carlos Godoy. Sei. E você fez o arranjo deles num festival estudantil, então, que era no Atlético. Esse festival. Eu escrevia muitos arranjos, foi muito bom, porque precisava escrever a partitura. Muitos compunham lindamente, mas não escreviam. E eu treinei muito, porque eu escutava e ia tentando passar para a pauta, né? Isso foi muito importante. Muito bem. Eu também nasci chorando, como todo mundo nasce, e embora chorar vivesse, não chorei o que bastasse. No choro a vida passei, e com alegria sustentei mulher e filhos, chorando fiz-me um batuta, chorei muito choro alheio, toquei machixe marchinha, Alfredo sou brasileiro, mas no choro pixinguinha, fiz música, fui maestro, fui ingênuo, carinhoso, soprei meu triste lamento, que eu vou tocar depois, Isso. E o meu riso mais gostoso, e assim o ciclo se fecha, pois cumpri o meu papel,
Plantei o choro na terra para colher risos no Que céu. lindo. A letra é sua também? Não, é desse poema que é atribuído ao Pixinguinha. Eu Muito fiz bonito, né? a Muito letra é bonito. muito simples, mas É, muito não, mas bonita. é muito, né? E só não falou no garoto, né? Fala do garoto para mim. O garoto. Eu acho que ele foi o primeiro a sair do choro, a harmonizar um pouco diferente, né? Do choro. O choro tem Falando aquela. nisso, o meu amigo Edgar Poças, que é um grande poeta, ele pegou não é uma valsa, porque a valsa era muito a companheira do choro, né? Isso. Se chama Beija-Flor. E uma cantora, agora também está escapando, ela gravou, chama do garoto. Como é que é? Pequenino, tararara, vou de flor em flor, tararara, eu sou um beija-flor e tal. É muito legal essa música do garoto, essa valsa com a letra. Porque ele começou a fazer dissonâncias, não foi? Sim. Ele e o Johnny Alf foram os pioneiros da bossa nova. O que a gente chama de dissonância? Por exemplo, quando você, na música brasileira tradicional, Um Chão de Estrelas, minha vida era um palco iluminado. Os acordes são baseados nas 3 primeiras notas básicas que a gente chama, por exemplo, Dó, Mi, Sol, só. Quando os impressionistas da Europa começaram a usar, já começando no Chopin, notas mais altas e foram agregando, a gente chama de tensões, o jazz foi pegando toda essa informação. Então, o que a gente chama de dissonância é dissonância realmente, porque Dó e Sol já está na natureza, combina, mas quando você coloca um Si, uma quarta nota, já é uma dissonância que briga com o Dó. Ele está muito pertinho. O Ré também briga com Dó, briga com Mi. E aí, então, os acordes ficam mais tensos, mas para quem gosta, mais bonitos. Então, essa é a diferença. Brigam, mas no final é uma harmonia muito mais bonita. Né? É um outro estilo, né? A harmonia do choro é linda também, mas a música dissonante que o garoto fazia, ele já ouvia, então, certas cadências do jazz e começou a aplicar na música brasileira. Isso, olha, vou contar assim, por exemplo, os Duas Contas. Na minha mocidade, a gente não sabia tudo que sabia. Então, a gente escutava e queria tocar, não achava. Por exemplo, tocar o Chão de Estrelas, a gente achava harmonia, mas Duas Contas Já não. é um pouco, até se descobrir que ela começa numa nota dissonante, né? Você fazia muito isso com o Sérgio Mateus, né? Ele adorava, né? Então, é muito, muito bonita essa história da harmonia. Até que a harmonia foi cada vez ficando mais cromática, assim, hoje em dia tem harmonias que a gente, talvez tão complexas que a gente nem consegue entender logo de cara. Bom, Roberto, mas tudo é bonito, tudo é bonito. Roberto, pelo seu currículo de 7 folhas resumido, a gente tinha que ficar aqui umas 5 horas. Né? Mas foi um prazer. Infelizmente, a gente está chegando ao final e eu queria dizer para você da honra que o Clube do Choro tem em receber você. Eu devolvo igualmente de coração. A emoção que nós estamos tendo de ter você aqui. Parabéns por você estar e mantendo essa tradição tão bonita, viu? Não posso deixar de falar. Obrigado. A gente tem certeza de que quando for divulgado esse vídeo, ele vai ser um sucesso. Se Deus quiser. E, enfim, acho que o santista, até aquele que não gosta de música, vai se sentir orgulhoso de ver você assim, tão espontâneo aqui, cantando, tocando. Obrigado. E eu pediria, então, acho que aglutinando a provável vontade de todos que vão nos assistir, eu gostaria que você encerrasse com muito tocando prazer. o Lamento de Pixinguinha. Tá bom. Que gosto muito de choro, tem os 2 choros que mais eu gosto, é Lamento e Noites Cariocas, que é um pouco mais agitado. É mais difícil, você não está pronto para tocar aqui. Você quer fazer A gente tenta. Vamos ver. Então, pessoal, ao som de Lamento, tocado por esse monstro da música internacional, santista para nossa honra, Roberto Sion, a gente se despede desse 5º Chorocast, esperando que vocês tenham gostado e que continuem nos prestigiando através dos nossos canais. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigado.
Esqueci esse final. Vamos fazer em maior. Muito bom. Obrigado, pessoal. Obrigado, senhor. Obrigado, Um abraço tchau, a todos. abraço.